pessoal, hoje de novo estou diante de vocês para falar sobre o livro de Gênesis. Por muitos anos Deus falou comigo através do livro de Gênesis. Eu pensava que era simplesmente um livro de Gênesis de história ou para escrever algumas coisas que aconteceram, mas porque eu senti que Deus me ama, Ele queria me falar alguma coisa através do livro de Gênesis, e meu coração se aproximando do livro de Gênesis, o coração de Deus também se aproximou de mim. E às vezes eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, mas através do livro de Gênesis eu vi o coração de Deus surgindo dentro de mim e ele vencendo esse problema. É claro, eu não sei o que a audiência pode pensar sobre o que ele está falando. Mas eu espero com que vocês silenciosamente esperem por esse momento de Gênesis. E eu agradeço que vocês esperem por esse momento desse programa. E que vocês liguem nesse canal para a gente poder se encontrar. Que vocês não se esqueçam da próxima vez. E o Jesus e o Deus que eu me encontrei, eu espero que vocês também se encontrem. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Antes, a gente continuamente estava falando sobre o livro de Gênesis. A terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, essa terra não era uma terra que agradava a Deus. E no coração de Deus havia uma terra onde as flores floresciam, onde os frutos nasciam e onde as aves cantavam. Então, se a gente tivesse nascido naquele tempo, nossa, será que a terra teria mudado? Será que a terra teria ficado tão agradável? Com certeza, Deus que estava fazendo, mas eu acho que ia ser impossível. Como essa treva poderia ir embora? Como é que essa terra vazia poderia ser preenchida? Como essa terra poderia ganhar da desordem e ter ordem? E um dia eu estava lendo a Bíblia e eu me assustei. Isso está falando sobre o mundo do coração. Essa história é sobre mim. Eu frequentava a igreja e eu procurei viver diligentemente pela lei. Eu tinha muitos pecados dentro de mim, mas eu ainda tentava não cometer pecado. Eu me esforçava. Eu tentei viver de uma forma clara e limpa. E pouco a pouco, dentro do meu coração, eu vi o meu coração se aprofundando no pecado. Assim como uma montanha que está escondida atrás de umas nuvens, mas quando essas nuvens se dissipam, aparece claramente a montanha. Então, a minha verdadeira imagem, quanto mais revelada ela foi, não era uma montanha agradável, mas era uma imagem do coração suja, mau e imunda. E com o coração que estava escondido, eu pensava que eu era bom, eu pensava que não tinha nenhum problema.
Então, claro, eu podia enxergar um pedaço da minha pessoa escondida atrás da nuvem, mas eu não podia enxergar exatamente o meu coração. Eu pensava, essa parte de mim não tem problema, tá bom. E eu pensava, olhando para as boas partes sobre mim, que eu não tinha problema. Mas quando essas nuvens foram se dissipando, quando eu vi exatamente a imagem da minha pessoa, eu não podia nem ser bom e nem ser limpo. Eu descobri que eu era um homem cheio de coração sujo e imundo. E eu vivia me esforçando atrás disso, e eu não podia saber exatamente essa minha imagem. Mas um dia, lendo a Bíblia, isso está ensinando a minha pessoa. Eu não conhecia Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu era assim. Realmente, eu tinha um vazio dentro de mim. Eu não sabia o que era, mas um vazio estava segurando a minha vida. E eu queria me libertar desse vazio. Eu tentei de todas as formas sair desse vazio. Eu não podia simplesmente ficar sentado em casa jantando. Eu saía na rua e não tinha ninguém me esperando, não tinha ninguém que eu tinha marcado um encontro. Mas o vazio me arrastava e fazia eu andar na rua. E andando na rua, eu estava simplesmente preso nesse vazio. Quando eu vi naquele tempo, parecia que eu podia encher meu coração com as coisas do mundo no meu coração, mas nada poderia preencher meu coração. E, através da Bíblia, eu pude enxergar a minha verdadeira imagem. Eu não sabia o que era, mas o meu coração simplesmente estava vazio. Eu não sabia por que eu estava sentindo esse vazio. Eu não sabia o porquê que eu estava sentindo isso. Mas esse vazio que eu não posso expressar começou a entrar dentro de mim. Mas depois eu descobri que não era por um outro motivo especial, mas porque esse vazio ele estava me governando e dominando. Eu estava sendo dominado pelo vazio. Eu, sem outro motivo, eu tinha que sentir esse vazio. E enquanto esse vazio estava segurando o meu coração, por mais que eu enchesse meu coração com outra coisa, nada preenchia meu coração. Assim como a mulher samaritana, ela trocou de marido 5 vezes. Esse homem, eu acho que ele vai me fazer feliz. Aquele homem, ele vai me dar esperança. Esse homem é um homem que realmente arrasta meu coração e que eu gosto. Eu sinto que se eu me casar com esse homem, esse vazio vai desaparecer. O problema dela não é porque ela não tinha um marido, mas é porque o coração dela estava preso no vazio. E esse marido que segurava o coração dela, que estava vivendo na mesma casa que ela, e o homem falava que a amava, comprava um bom vestido para ela, até comprava um bom sapato de couro para ela, mas porque ela estava sendo segurada pelo vazio, nada podia preencher o coração dela. Então ela começou a ficar cansada e com nojo desse marido que dava vazio nela. Não é porque o marido era feio, não é porque o marido não trazia dinheiro para ela, não é porque ele era feio. Embora o marido vivesse com ela, mas esse marido, para expulsar o vazio do coração dela, tinha faltas. Então, essa mulher, ela não precisava de um marido, mas ela precisava de algo que expulsasse esse vazio do coração. Então, ela se esforçava para lutar contra isso. Então, tinha que ser outro homem. Sim, aquele outro homem é diferente. Esse homem, ele vai me tirar esse vazio do coração. Esse homem, ele vai me satisfazer.
esse homem, ele vai trazer, ele vai preencher o meu coração. Então foi isso que ela pensou. Mas esse novo homem também não pôde cuidar do coração dela. Porque eu não tenho nenhum poder. Eu também, no mundo, eu não podia fazer nada grande. Embora eu não tivesse nenhum poder para fazer algo grande, mesmo que eu tivesse poder, eu não poderia vencer esse vazio. Eu estava confuso. Às vezes, parecia que eu frequentando a igreja eu tinha sido salvo. Mas não é isso que é acreditar em Jesus? Eu estou fazendo melhor do que outros diáconos. Aquele ancião também não consegue fazer tão bem quanto eu. Eu estou fazendo bem. Eu estou acreditando bem em Deus. Eu acho que eu vou poder ir para o céu. Eu recebi salvação. Eu pensava assim. Mas não era assim. Mas quando eu olhava outra vez em mim, de novo, olhava para mim, não existe justo nenhum sequer. Ele falou que ele olhava do céu e não existia nenhum justo que pudesse entrar do céu. Não eu. Não eu. Então, eu tinha uma desordem, uma confusão dentro de mim. Quando eu escutava a pregação do pastor, eu sentia que eu era salvo. Mas, às vezes, eu olhava para mim, não sou salvo. Às vezes, parecia que eu estava acreditando bem, mas, às vezes, parecia que não estava acreditando bem. Às vezes, parecia que eu era bonzinho, mas, às vezes, parecia que eu era mau. Então, eu estava uma bagunça. Por que eu estou com tanta bagunça? O que está errado comigo? Por que eu não consigo ter essa distinção exata? Então, onde que eu fico exatamente? Onde é a minha posição exata? Eu estou confiando ou estou desconfiando? Eu estou indo para o caminho do céu ou para o caminho do inferno? Então, eu estava numa confusão que eu não podia expressar. Eu não tinha ideia por que eu estava tão confuso assim. Mas, com o passar do tempo, um dia a Bíblia me ensinou. A Bíblia falou que a confusão estava segurando o meu coração, sem razão nenhuma, porque a confusão estava segurando o meu coração, eu tinha que estar na confusão. E assim eu tive que me esforçar no meio da treva. A terra estava vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Depois que eu olhei para essa minha condição, então a Bíblia abriu um novo mundo para mim. Então, Deus abriu esse novo mundo para mim. Disse Deus, haja luz. E um dia essa luz entrou no meu coração, porque eu não podia enxergar esse Deus. Eu senti que ficou mais claro o meu coração, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E assim a luz entrou em mim. E a luz entrando em mim veio muita transformação. A minha vida começou a ficar mais clara. Não tinha motivo nenhum. Não é que eu tinha mais dinheiro. Então, não é que nada melhorou em mim. Mas o meu coração começou a ficar mais claro. Por que eu estou ficando tão claro? Por que eu estou ficando tão feliz? Então, eu podia sorrir. Eu pude ver o meu rosto sorrindo diante do espelho. Eu estou sorrindo? Será que eu não estou preocupado? Não, eu estou sorrindo. Nossa, eu sorrindo. Olha, tem sorriso no meu rosto. Olha, a felicidade veio me procurar. O que é isso? Eu não podia entender. Mas a luz entrou no meu coração. E a luz a palavra de Deus entrando no meu coração. Aquela terra que estava vazia, sem forma e com trevas sobre a face do abismo, começou a ser transformada para uma terra bonita, onde flores floresciam e os pássaros cantavam. Ainda era eu, mas as coisas ainda estavam acontecendo no meu coração, as mesmas coisas, mas era incrível. Mas eu fiquei surpreso. Nossa, que estranho. Uma palavra de Deus entrou. Eu simplesmente aceitei a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus entrou no meu coração e começou a trabalhar. Nossa, essa palavra da Bíblia é tão incrível. Nossa, essa Bíblia é incrível. Nossa, existia essa palavra na Bíblia.
A Bíblia, você pude enxergar isso. Nossa, os olhos de uma pessoa como eu estão refletindo essas palavras. Nossa, a Bíblia é algo incrível. Realmente é incrível. Então, essa Bíblia começou a se aproximar do meu coração. Parecia um sonho. E depois as coisas de Deus começaram a fluir dentro de mim. Então, no capítulo 2, versículo 1, o que diz? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, essa palavra é surpreendente. A terra que estava vazia, sem forma e que tinha trevas sobre a face do abismo. Então, as árvores, as flores estavam florescendo, não somente um tipo de flor. Não flores, somente flores amarelas. Não somente qualquer flor. Mas eram flores lindas. Por que as pessoas ficam alegres quando veem flores? Você não gasta dinheiro comprando um galho, mas por que você gasta tanto dinheiro comprando rosas? Por que você se esforça para criar flores lindas? Por que as pessoas gostam de ver flores? Eu não entendo. Elas não ficam felizes em ver pedras. Elas não ficam felizes em ver lixo. Mas por que elas gostam de ver flores? É muito divertido, é muito interessante. Deus fazendo flores para o ser humano, criando flores para o ser humano. Deus permite com que nós tenhamos paz quando vemos flores. A flor traz uma alegria no coração do homem. E a flor traz uma felicidade para o nosso coração. Então, como essas flores puderam florescer? Eu fui para a ilha de Jeju. E lá na ilha de Jeju tem um tipo de flor que elas nascem todas amarelas. É tão bonita. Eu gosto de chorchu. Tem uma flor chamada chorchu. Eu gosto da flor chorchu. A azaleia e chorchu, eles são muito parecidos. Mas ela não é tão bonita comparada à azaleia. Ela floresce um pouco tarde, mas ela é um pouco maior que a azaleia. Mas não dá para você comer. Quando eu era criança, eu pegava muito essa azaleia e eu fazia um buquezinho e a gente comia essa flor. E quando a gente comia essa flor, a pétala da flor era bem gostoso. E comendo bastante azaleia, depois a sua boca fica preta. Aí quando cada um olhava um para a cara do outro, a gente dava risada. Então a azaleia, ela dava tanta alegria no nosso coração. E mesmo antes de eu conhecer outras flores, eu já gostava da azaleia. A gente ficava esperando com que a azaleia florescesse. A primeira flor que floresce na montanha é essa flor. E a gente corria para a montanha para colher essas flores. O que é essa flor para trazer alegria para o nosso coração, que arrasta o nosso coração? É só com a azaleia? É só quando você pega a flor? É só com as rosas? Ou só com tulipas? Não, não é só isso com essas coisas. A gente não sabe o que é, mas as flores, elas arrastam o coração do ser humano. Então, quando a gente vê a criação de Deus, é incrível. Vocês gostam de frutas, não é? Eu não consigo entender. A pessoa só tem uma boca. Mas todas as frutas são gostosas. E aí, por que é estranho? Porque são tantas frutas de gosto e sabor diferentes, mas todas são gostosas.
Todas as frutas têm um sabor diferente, não é? Mas todas têm um sabor diferente e todas combinam com o seu paladar. As flores são todas diferentes, mas são todas bonitas. A criação é algo incrível. Mais do que esse mundo que enxergamos, existe o mundo do coração invisível. O mundo espiritual é muito mais incrível do que esse mundo carnal que nós não viveremos mais depois que morrermos. Mas os nossos olhos só estão encobertos para esse mundo carnal. Se esses seus olhos espirituais se abrirem, você vai ficar surpreso. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Eu gosto muito dessa palavra. Essa terra que parece que não vai mudar, mudou. Essa terra que estava em profunda trevas, essa terra que estava confusa e sem forma, mas Deus transformou ela de uma forma incrível. Quando a gente olha para esse fato, qualquer pessoa que seja tem esperança. Porque eu sou um pregador, eu prego o evangelho para as pessoas. E tem vezes que eu olho para aquelas pessoas, essa pessoa nunca vai mudar. E essa pessoa, ela é difícil de lidar. Mas é tão incrível quando eu vejo Deus trocando as pessoas. A gente fez a EYF World Camp. E era quase o último dia. E tinha uma estudante. Ela estava no primeiro ano da faculdade e ela tinha um problema. Então, a professora conduziu pela Bíblia, mas ela não teve mudança nenhuma. Por um mês, a gente viu todos os outros estudantes mudando, mas essa estudante, a gente não sabia qual era o problema, mas ela não aceitava, ela não mudava. E assim a professora trouxe ela para mim. Foi 2 dias antes de acabar. E depois que eu acabei a pregação, eu me encontrei com essa estudante. Essa estudante falou para mim, pastor, não adianta comigo. Eu já conversei com vários pastores, mas não adianta comigo. Pastor, nem se esforça, nem perde seu tempo. Essa estudante, ela tentou dizer isso para mim, e eu não falei para essa estudante nada sobre a vida espiritual. E se existe uma coisa que eu sou melhor do que aquela estudante, somente que eu tenho mais idade do que ela. Outra coisa, não tenho mais nada a mais do que ela. Então, eu vivi quase 40 anos a mais do que essa estudante. Então, não existia nada que eu pudesse fazer por ela. Eu vi mais coisas que ela. Eu comi mais coisas do que ela. Fora isso, não existia nada que eu tivesse melhor do que essa estudante. E eu falei para essa estudante sobre a vida. Eu falei para essa estudante sobre o mundo que ela não percebeu ainda. Eu não falei sobre a fé. E por uns 20 minutos eu conversei com ela. E eu falei para aquela estudante, hoje eu estou ocupado, então eu vou falar com você só até aqui. Se você quiser escutar mais de mim, então amanhã à noite você vem me procurar. Você não precisa vir amanhã, mas se você vier, eu vou falar um pouco mais sobre outra coisa. E eu falei, tá até aqui hoje. E essa estudante voltou. E eu fiquei muito feliz quando ela estava voltando, por quê? Porque eu pude sentir que o que eu estava falando estava entrando no coração dessa estudante. Qual é a pessoa mais má nesse mundo? É a pessoa que tapa seus ouvidos para não ouvir o que os outros dizem. As pessoas que mesmo que ouvem, não ouvem com o coração.
Então, se as pessoas do mundo escutarem com o coração, porque o seu coração vai se tornar o mesmo coração que a pessoa que está te falando, se você viver com a pessoa com o mesmo coração que você, até o mal, o sujo, o imundo, não existe essa pessoa. E eu fiquei surpreso em ver que as minhas palavras estão entrando no coração daquela estudante. E no dia seguinte, aquela estudante chegou antes de mim e estava me esperando. Então, essa estudante, quando eu a vi, eu tive um coração muito triste quanto a ela e chateada. Aí eu falei, você tem um caso um pouco difícil. Porque seu pai e sua mãe se divorciaram. Eu vou explicar para você. Quando um pai e a mãe que se divorciam, deixando uma filha da sua idade, sabe que tipo de coração eles têm? Se um pai e uma mãe, quando se divorciam e tem uma filha da sua idade, o pai quer tornar a filha do lado dele. E a mãe também quer deixar você do lado dela. Então, quando o pai e a mãe conversam com você com esse coração, você acha que eles vão poder te repreender e segurar algum caminho errado que você está indo? O seu pai só vai querer ganhar o seu coração. A sua mãe é a mesma coisa. E vivendo com a mãe e esse pai, você acha que eles vão poder consertar o seu coração errado? Então, porque seu ambiente é difícil, acontece isso com você. E foi o que eu disse para ela. E, de repente, ela começou a chorar. Pastor, é verdade, isso realmente acontece comigo. Então, eu vou para a casa do meu pai, aí quando eu não quero mais, eu volto para a casa da minha mãe. Eu vivo do jeito que eu quero, pastor. Ela viu exatamente a sua pessoa. Então, essa palavra entrou no coração dela. E ela recebeu a salvação. E ela foi transformada. Ela ficou muito diferente. Eu nem havia imaginado que essa estudante mudaria. Eu não podia fazer isso. Mas porque Deus a amou, eu vi Deus fazendo isso. Assim, pois, serão acabados os céus e a terra. Quando nós vemos, é algo impossível. Mas dentro de Deus, todas as coisas já foram realizadas. Eu experimento muito isso na minha vida. Então, por isso que eu amo ao Senhor. Na próxima vez poderemos nos ver novamente. Até a próxima. Muito obrigado.